pessoal! Nosso bate-papo de hoje é sobre capacidade do banco de baterias para a utilização dos inversores off-grid e algumas dicas para que você não erre, não cometa erros na hora de instalar o seu inversor. E se você quer ficar ligadinho nessas dicas, fica com a gente até o final desse vídeo. Aproveita que você já está aqui, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e ative as notificações. Bora lá! Muitas pessoas me perguntam, mas Alessandra, qual que é o tamanho ideal do banco de baterias para o meu inversor? Gente, a resposta é muito simples. Como tudo no sistema off-grid, o tamanho do banco de baterias para você utilizar o seu inversor depende do dimensionamento. Então, a forma correta de você saber o tamanho do seu banco de baterias é você dimensionar as cargas, dimensionar as perdas, o tempo de uso, né? Para que você garanta o quê? Que o inversor atenda a sua carga pelo tempo que você precisa e que o seu banco de baterias vá durar o tempo que o fabricante fala que a bateria deve durar. Então, a resposta correta depende do dimensionamento. Contudo, uma forma muito rápida para que você consiga dimensionar o mínimo do banco de baterias para que você utilize um determinado inversor é fazer o seguinte raciocínio. Para cada 100 watts de inversor, o banco de baterias você precisa de pelo menos 10 amperes de banco de baterias para o mínimo. Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho lá um inversor de 1000 watts, o menor banco de baterias que eu preciso para esse inversor seria um banco de baterias de 100 ampere-hora. Lembrando que quanto maior é o seu banco de baterias, maior é a sua autonomia e, consequentemente, maior a durabilidade, a vida útil da sua bateria. Então, dimensionamento sempre. Caso as baterias fiquem subdimensionadas ou você utilize o inversor por mais tempo do que as suas baterias aguentem, o inversor vai entrar no modo de proteção e o seu sistema vai falhar. Da mesma forma que, se você sempre joga sua bateria no limite de descarga dela, a vida útil da sua bateria também vai para o espaço. Então, uma bateria, sei lá, que deveria durar 3 anos e meio, ela vai durar em torno de um ano e meio, tá? Então, pensem nisso. Calcular banco de bateria para inversor é muito sensível, precisa fazer o dimensionamento, tá bom? Assim como tudo no sistema de energia solar off-grid. Tá? Então, essa é a dica essencial aí para o tamanho do banco de baterias. E aí eu salvei aqui, né? Eu listei aqui para comentar com vocês algumas orientações essenciais para que você não tenha problemas na hora de escolher e instalar o seu inversor, tá? A gente percebe que o grande vilão aí do sistema off-grid, quando vocês precisam utilizar cargas em corrente alternada, é a questão do inversor. É a primeira coisa que vai dar problema, que geralmente dá problema se não foi bem pensado, se não foi bem dimensionado. Então, listei aqui 10 dicas, né, ou 10 conselhos, ou 10 orientações essenciais para que vocês anotem aí. Então, vamos lá. Primeira coisa, instale seu inversor em um local seco e arejado, não ultrapassando 45 graus de temperatura ambiente. Cuidado com a entrada de insetos e nunca o exponha à umidade ou chuva. Gente, por que eu falo dos insetos? Porque tá vendo essas ventoinhas aqui que o inversor tem? Os insetos adoram entrar aqui dentro e torrar o inversor. Já pegamos cada coisa aqui. Segunda orientação, a potência total dos equipamentos ligados ao inversor nunca deve ultrapassar a potência nominal do inversor. Nesse caso, vai ativar a proteção de sobrecarga, prejudicando todo o seu sistema. Então, preste atenção. Será que a potência dos equipamentos que eu vou ligar no inversor corresponde à potência nominal do meu inversor? Nunca ultrapasse, sempre deixe uma folga. 3. Utilize sempre os cabos com as bitolas recomendadas pelo fabricante em manual e certifique-se que as conexões estejam bem feitas e bem apertadas.
Existe um problema muito sério de falha de inversor porque colocou a conexão, né, os cabos muito finos. Se você colocou o cabo muito fino, num pico de partida ou mesmo num funcionamento normal do inversor, a energia não consegue chegar, né? Falando bem didaticamente, né? Então, sempre antes de instalar o seu inversor, dá uma lidinha lá no manual e verifique qual é a bitola que o fabricante recomenda para a utilização daquela determinada potência de inversor. Aqui na entrada, tá vendo? Na entrada de corrente contínua no inversor. E cada um também tem uma entradinha diferente. Aqui no caso da usina, são por parafusos, né? Diferente aqui do caso do inversor Hyonic. Tá vendo? São bem diferentes. E vejam aí a questão da especificação da bitola. Ah, Alessandra, mas o meu inversor já veio com os cabos. Posso usar? Gente, geralmente eu já expliquei para vocês isso em outros vídeos. Os cabos que acompanham os inversores, principalmente os inversores pequenos, né, que é o que a gente chama de inversores mobile, é para uma utilização rápida, né? Então você está lá na sua aplicação veicular e precisa utilizar o inversor rapidamente. Quando nós estamos falando de um sistema de energia solar off-grid, esse sistema vai ser utilizado constantemente. Então o ideal é que você siga as orientações descritas em manual e ignore aquele cabo que geralmente vem um cabo mais fino, um cabo subdimensionado. E outra, você também precisa ver as distâncias que você vai utilizar entre o inversor e o banco de baterias e outras premissas. Então, antes de usar aquele cabo, verifique se ele é o cabo adequado e recomendado pelo fabricante para aquela aplicação. Quarta orientação: atente-se à polaridade correta na hora de conectar o inversor à bateria. A inversão de polaridade queima o inversor. Então, sempre lembrando, vou conectar positivo do inversor com o positivo da bateria, negativo do inversor ao negativo da bateria. Na hora de fazer a instalação naquele vucu-vucu, às vezes a gente não presta atenção e acaba, sem querer, fazendo uma troca, uma inversão de polaridade. Gente, isso numa ligação entre bateria e inversor é fatal, tá? Então vamos tomar cuidado, vamos prestar atenção e sempre utilize, na medida do possível, os cabos nas cores indicativas. Nunca use a mesma cor de cabo para as duas polaridades, tá? Geralmente a gente costuma trabalhar com vermelho para polo positivo e preto para polo negativo. Aqui no Hyonic até já especifica isso, tá? Contudo, para cabos muito grossos, às vezes você tem dificuldade de encontrar o cabo vermelho. Então você até pode sinalizar ele de uma outra cor, por exemplo, azul, né? Mas sempre o preto para o polo negativo e a outra cor para o positivo. Nunca use, não caia nessa cilada de querer economizar e utilizar a mesma cor de cabo para os dois polos, porque isso pode gerar aí uma confusão na hora de você fazer a sua ligação. Quinta dica: utilize sempre um dispositivo de proteção na entrada do inversor, um fusível ou um disjuntor de corrente contínua. De corrente contínua. De corrente contínua. Gente, a entrada do inversor está tirando energia do banco de baterias de corrente contínua, entrando no inversor corrente contínua para se transformar em corrente alternada. Então, o dispositivo de proteção é importantíssimo, tá? É o dispositivo de proteção correto. Sexta dica: verifique se a tensão da sua bateria corresponde à tensão de entrada do inversor. Então, por exemplo, meu banco de baterias está em 12 volts. A entrada do meu inversor tem que ser 12 volts. Preste muita atenção nisso, tá bom? Sétima dica: verifique se a tensão do equipamento a ser ligado ao inversor corresponde à tensão de saída do inversor. Então, por exemplo, estou com um televisor e esse meu televisor é 220. Então, preciso ter certeza que o meu inversor seja um inversor em 220 e não em 127. Por quê? Se na hora que eu for ligar o inversor eu pegar aqui o 220 e ligar no 127, vai dar ruim, certo? Então, tudo isso tem que ser observado. Observar tensão de entrada, tensão de saída.
Parece bobo, pessoal, mas não é, tá? São detalhes importantes e que geram muitos erros de instalação, principalmente para o público mais leigo, tá bom? Então é importante frisar isso. Oitavo, verifique se os equipamentos que irá ligar o inversor têm pico de partida e se a potência de surto do inversor é suficiente para aguentar aquela partida, né? Então temos alguns equipamentos que têm pico de partida, como por exemplo geladeira, TV de tubo, entre outros. Então não é só olhar lá, a minha geladeira é de 150 watts, o inversor de 150 vai aguentar. Não, minha geladeira é 150 watts, qual que é o pico de partida dessa minha geladeira? Né? Então assim, a gente sabe que a gente tem que usar aí talvez de 7 a 10 vezes a potência nominal para achar esse pico de partida. Será que esse inversor suporta isso? Somente a geladeira que eu vou ligar nesse inversor ou eu vou ligar um outro equipamento? Esse outro equipamento também tem pico de partida? Se os dois partirem ao mesmo tempo, quanto que dá esse pico de partida junto? Será que o surto do inversor vai aguentar? Então, complexo escolher inversor para o seu sistema, né? Então, tem que colocar tudo isso no papel, fazer o cálculo certinho. Volto lá atrás, no começo do vídeo, na questão do dimensionamento, porque quando a gente faz o levantamento das cargas para fazer o dimensionamento do inversor, da placa solar, do controlador, do banco de baterias, tudo isso é pensado, tá? Então precisa também levar em consideração o pico de partida, o surto do inversor e se eu tenho mais do que um equipamento que tem esse pico de partida e se por acaso eles podem coincidir de partir junto. Lembre-se, a lei de Murphy existe. 9. Nona dica, tá? A tomada de saída do inversor off-grid é destinada somente à alimentação de equipamentos. Jamais ligue em paralelo com a rede da distribuidora. Ou seja, pessoal, as tomadinhas do inversor off-grid é só para ligar equipamento externo. Ela não se comunica com a rede da concessionária. É inversor off-grid, desconectado da rede elétrica, ou seja, para utilização entre banco de baterias e alimentação do seu equipamento. E 10ª dica, cuidado ao manusear o inversor. Nunca abra o seu inversor ou tente fazer a manutenção dele, a risco de choque elétrico. Independente do seu inversor estar na garantia contra defeitos de fabricação ou não, não abra um inversor. Procure uma assistência técnica habilitada, uma assistência técnica credenciada. Evite acidentes e evite fazer caca. Tudo bem, pessoal? Essas foram as dicas que eu queria dar para vocês. Aproveitem a promoção que está rolando do mês de fevereiro dos inversores off-grid aqui da linha da Solar Brasil. E deixe seus comentários aqui, comenta aqui se você gostou desse vídeo, comenta quais são os assuntos que você quer que a gente discuta, quais são as dicas que vocês querem que traga, ou traga a sua experiência aqui pra gente debater com vocês. É a Solar Brasil ajudando você a transformar a luz do sol em eletricidade. Um grande beijo e vejo vocês no próximo vídeo.